verdadeiro. Porque senão, tá certo? Eu não posso usar as condições de contorno como eu estou usando agora. Eu estou admitindo a coexistência de todos os campos e todos os pontos da interface, que não é verdade na prática. Né? Observe que se a extensão lateral é finita, vai ter uma parte em que os campos não coexistem. Né? Aqui existe uma região de sombra, o campo refletido não está aparecendo aqui, tá certo? Então eu teria aqui nessa região só o campo incidente da primeira interface. Não teria o campo advindo da segunda interface nessa região. Mas quando a extensão é muito grande em relação ao filme, tá certo? Ele está falando de filmes finos, tá certo? Então você pode fazer isso. Se não puder, você calcula isoladamente a reflexão, certo? Como se fosse meios, interface simples. Né? Você tem essa estrutura espessa, um feixe fino aqui, você sabe a priori que eles não vão coexistir, né? Isso aqui está sendo... As reflexões estão ocorrendo de forma independente. Aqui é uma reflexão de interface simples, aqui é outra interface simples, aqui é outra interface simples. Tá? São problemas isolados. Você resolve cada um com esse formalismo que a gente acabou de estudar. Tá? A gente quer saber agora a questão de filme muito fino em relação à extensão lateral do feixe. É claro que para onda plana, qualquer filme é fino. Né? A onda plana ela é infinitamente extensa. Certo? Está claro aí, pessoal, a diferença? Então, admitimos aí a coexistência dos campos em todos os pontos, né, das interfaces. Certo? Por isso que ele está fazendo esse desenho. As ondas planas existem em todos os pontos. Estão juntas em todos os pontos. Né? Então, o campo refletido tem aquela estrutura que a gente falou, e o transmitido, certo? Ele tem uma estrutura parecida. Observe, né? Isso aqui tem módulo, digamos, módulo. Esse aqui é um vetor que teria, se os números fossem reais, certo? Seria módulo 1, né? Certo? Então, o campo transmitido tem um fator A na frente, uma estrutura parecida com o campo incidente, mesma coisa, certo? E a mesma coisa para o campo H, né? E o campo refletido tem a mesma estrutura com o fator B na frente. Tá? Certo? Aqui estão outras observações, né? Observe que, como eu falei anteriormente, né, nessa região aqui vai ter onda parcialmente transmitida e parcialmente refletida. Então, ele tem que ter as duas ondas viajantes para os dois lados aqui. Aqui não, tá certo? Porque não tem mais nada acima, né? Então, aqui você tem a onda só transmitida, certo? Então, é bom observar, né, os fatores de propagação que aparecem nessas expressões. Tá? Campo transmitido, né? Aqui é o fator de propagação na direção no meio 2, certo? Né? KXX, K2E. E a refletida, tá certo? O vetor de onda reverteu de sinal, tá certo? Isso aqui indica que a onda está vindo, né, de cima para baixo, tá certo? E aqui continua na direção X da propagação, né? Tá? Certo? Bom, aí nós temos então que resolver esse problema aí, casando as condições de contorno nas duas interfaces agora. Tá? Então nós temos aí amplitudes A e B, né? Certo? Vamos ver o número de incógnitas que aparece nesse problema aqui, tá certo? E no meio 3, né, tem mais um o campo transmitido, tá certo? A gente escreve, né, com a estrutura parecida, né, TP vezes algo que, digamos, tem módulo 1, né? Tá? Então tem um fator TP, né? Então são esses fatores que vão determinar a transmitância, né, e lá a reflectância. A e B são parâmetros auxiliares, certo? No fundo eu quero saber qual é a reflectância da estrutura e qual é a transmitância no meio 3. Tá? Bom, aí aplica-se aquelas condições de contorno, né? Ou seja, E tangencial é contínuo, tá certo? E H tangencial também, né? Observe que na primeira interface, né, você tem o campo incidente e o refletido, a soma deles na direção tangencial. Aqui você tem o
transmitido e refletido da próxima interface nesse lugar aqui, em z igual a zero. Certo? Observe que a geometria z igual a zero é a primeira interface, z igual a d é a segunda, né? Então, esse filme tem a espessura d, certo? Então, eu tenho aqui duas equações, né? E mais duas aqui, né? Quantas incógnitas eu tenho? RP, TP, A e B, certo? Então, eu tenho 4 equações, 4 incógnitas. Isso tem uma forma de resolver. A pessoa pode se enrolar todinha para resolver, mas tem uma forma. Se a pessoa souber agrupar as coisas direito, certo? Ela consegue obter uma expressão. Isso aí são as equações que se obtém, né? Só quero apontar alguns detalhes aqui importantes, certo? Isso aqui é para ondas P, né? Então, essa forma aparece por causa das ondas P, né? Isso aqui é para E, isso aqui é para H, certo? Uma subtração da soma, né? Isso aqui dá em Z igual a zero, algo parecido em Z igual a D. Daí aparecem fatores de propagação, né? Porque uma é a onda que está indo, certo? K2D, a outra é a onda que está voltando, vai ficar mais aqui, certo? Então começa a aparecer esse fator de propagação aí, né? Tanto para E quanto para H, certo? Então a estrutura das equações é mais ou menos essa aí, né? A gente pode sair eliminando, tá certo? Só para ver mais ou menos como é que resolve, né? Vocês vão fazer isso aí, deve estar na lista, né? Para fazer, né? Eu acho. É. A ideia é que assim, você mantém essas duas equações, só para dar ideia como é que faz, né? Mantém essas duas e faz a razão dessas duas aqui de forma que o TP sai, certo? Né? E você pode fazer a razão dessas duas, daí você vai obter duas equações para A e B. Certo? Daí você faz assim, depois de algum tempo, né? Pode mostrar facilmente. Facilmente. Você chega aqui. Bom, o importante é isso, é a expressão clássica para a reflectividade de uma estrutura de interface dupla, certo? A expressão para a reflectividade é clássica, essa expressão aqui. Né? R12, R23, 1 mais R12, R23. Certo? Isso aqui é o fator que aparece, né? 2K2D aqui na expansão complexa. Certo? Isso vale tanto para ondas P quanto para ondas S. Você sempre pode colocar dessa forma, onde esses coeficientes são as reflectividades que a gente já derivou anteriormente. A reflectividade para a onda P, interface 1, 2, né, que a gente derivou anteriormente, né? Epsilon 2K1 menos Epsilon K2 sobre a soma, certo? Mesma coisa, mesma estrutura, né? Epsilon 3, só mudar os índices, certo? 3, 2, né? 2, 3. Certo? Então você obtém esse resultado clássico aqui, certo? Tá? Então é a reflectividade de uma estrutura de interface dupla, né? Você obtém outros parâmetros auxiliares, né? E obtém a transmissibilidade no meio 2, certo? No meio 3, aliás, né? Que é o que você quer saber também. Né? Isso aqui, bom, você obtém, veja, você obtém parâmetros muito parecidos, certo? Você observa a estrutura aqui embaixo, é o mesmo denominador do mundo, certo? E esses fatores aqui, né? TP13 é TP12, TP23, esse fator de baixo, certo? Então essas são expressões clássicas para esse tipo de problema, né? Bom, daí você tira, tá certo? Essa aqui é uma coisa estranha. Eu tenho esse incidente. Ah, tá bom. Certo. Bom, a reflexão pode ser calculada, modo daquela expressão, né? Tá? Modo daquela expressão R12 e R23, certo? E observe que como o campo elétrico tem amplitude 1, certo? Se você pega 1, né, vezes H conjugado, a densidade de potência incidente, tá certo? É dada para essa expressão aqui. Tá? Porque o campo é 1, né? Então, o resto vem do H, tá certo? Se você olhar aqui, né? Vou pegar 1 aqui. O